Há uma história na Bíblia, narrada no livro do profeta Isaías, uma história real. Todas as histórias são reais, não, algumas são parábolas. E é uma história real. E já tivemos a oportunidade de comentar sobre isso em passadas pregações, mas eu creio que é pertinente trazê-la nessa noite. Fala sobre a ingenuidade, fala sobre a nossa falta de conhecimento, falta de discernimento, fala sobre a nossa falta de visão, pobreza de espírito, fala sobre a nossa mediocridade e incoerência com a realidade que vivemos. Mas fala como nos livrarmos disso tudo. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós não somos sábios, o mundo é mais sábio do que nós. Olha que coisa horrível. Jesus mesmo disse isso, que nós temos que estar atentos, que nós somos às vezes displicentes sobre aquilo que pode arruinar a nossa vida. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 39. Vamos ler os 8 primeiros versículos. Isaías 39, a partir do primeiro versículo até o 8, diz assim: Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porquanto ficara sabendo de sua enfermidade e de sua magnífica recuperação. Ezequias alegrou-se com isto e mostrou aos mensageiros a sua casa do tesouro, a saber, a prata, o ouro, os perfumes, o óleo fino, as especiarias raras, bem como todo o seu arsenal, tudo o que se encontrava em seus tesouros. Nada houve de valor em sua casa real ou em todo o seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e questionou: que disseram estes homens e de onde vieram ter contigo? Ao que Ezequias lhe respondeu: ora, eles vieram de uma terra distante, da Babilônia, para visitar. Diante disto, o profeta indagou: o que eles viram no teu palácio? Ezequias explicou: viram tudo o que existe em minha casa real. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha apresentado. Então Isaías declarou ao rei Ezequias: ouve a palavra de Iavé dos exércitos. Dias se aproximam em que tudo o que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia. Nada será deixado, assim diz o Senhor. E alguns de teus próprios descendentes serão também levados, e serão feitos eunucos na casa real do rei da Babilônia. Mas o rei Ezequias compreendeu que esta palavra significava que durante a vida dele haveria paz e segurança em seu reino. Por esse motivo retrucou Isaías: boa esta palavra de Iavé que acabas de profetizar. Pai, fala conosco. É a tua palavra lida. Fala ao nosso coração aquilo que tu quiseres falar. Que nós possamos compreender, Senhor, a exortação e o cuidado que o Senhor tem conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ezequias recebe uma comitiva para, de uma certa forma, com pretexto de dizerem que estavam felizes com a recuperação dele, virem visitá-lo e trazê-lo um presente. Porque, afinal de contas, Ezequias tinha sido curado de uma forma milagrosa.
Deus tinha mandado Isaías falar com Ezequias, para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele iria morrer. Essa passagem todos conhecem. E Ezequias virou sua cara, seu rosto para o lado, para a parede, e começou a chorar e pedir misericórdia a Deus. Diz a Bíblia que Isaías ainda estava no pátio indo embora. E Deus falou com ele: volta lá. Eu ouvi a oração dele. E ele me pediu 15 anos mais de vida. Eu vou dar os 15 anos de vida para ele. Foi uma cura milagrosa. Nesses 15 anos que ele pôde mostrar, que ele pôde viver, ele teve a oportunidade de ser ímpar. Ele teve a oportunidade de ser um rei zeloso e cuidadoso. Não nos esqueçamos que Deus diz assim, fala com ele para colocar a casa dele em ordem. E Deus deu mais 15 anos para ele colocar a casa dele em ordem, é assim que eu penso. Ele recebe uma comitiva, vindo da onde? Logo da Babilônia. O que significa Babilônia, o que significava e o que significa para nós hoje? A Babilônia significa tudo de ruim que desagrada a Deus, tanto que a última coisa a ser vencida para que Deus venha e estabeleça o reino dele, e ele vai fazer isso, Jesus vai vencer, é a Babilônia. Em Apocalipse fala da derrota da Babilônia. A Babilônia representa para nós indicações de outros deuses, de princípios completamente diferentes naquilo que Deus tem e quer, deseja para nós e para que nós agrademos a Ele. Recentemente, aqui, uns 2, 3 domingos, nós pregamos sobre isso, que Deus nos permite, é como se nós estivéssemos vivendo hoje uma Babilônia. Esse mundo é uma Babilônia, ou não é? Se você não sabe o que é Babilônia, você leia um pouquinho da Bíblia. Ou então entra na internet e pergunta o que representou a Babilônia no passado. E nós vivemos isso hoje. Eu não sei se pode piorar mais. Eu não sei se a gente consegue ver coisas mais terríveis do que estamos vivendo. Mas a Bíblia diz que sim, que se o Senhor não abreviar o tempo, nós não vamos aguentar. E diz também com relação aos cuidados que nós temos que ter. Mas Ele nos colocou aqui para sermos o diferencial na Babilônia. Falamos isso recentemente. Não tem como eu sair daqui, a não ser que o Senhor me leve, que meu tempo esteja terminado, ou Ele tenha um propósito. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que brilhar na Babilônia. Nós não vamos acabar com a Babilônia. Quem vai acabar com a Babilônia é Jesus. Mas nós podemos resgatar da Babilônia muitas vidas que não tiveram oportunidade de conhecer o que é o amor, o que é o poder de Deus e o propósito de Deus. Mas na pior das hipóteses, se você não conseguir resgatar alguém, que você não vá com eles. Que você seja firme, como foram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, firmes, para não se contaminarem. Então essa comitiva veio, lógico que com segundas intenções. Qual é a intenção da Babilônia vir agradar o rei Ezequias e ser parceiro dele para o bem? Qual era o propósito então dessa comitiva? É descobrir onde eles poderiam se infiltrar para desmanchar aquilo que Deus queria para a vida daquele povo. E eu quero falar sobre isso porque Isaías faz uma observação aqui sobre esse episódio, e ele diz para Ezequias que ele tinha entendido errado. Ele não disse, você entendeu errado, mas ele está descrevendo, não é nada disso que você está pensando. Primeiramente,
que Ezequias pensou aqui? A gente pode... Que alegria! Que alegria! A Babilônia vai vir aqui, vai me ajudar, e eles não virão contra mim mais, porque eles já até me trouxeram um presente. Quem sabe nós possamos fazer algumas alianças? Quem sabe, naquilo que eu não puder vencê-lo, quem sabe eu posso ser amigo deles, e eles vão me dar paz. Ele disse aqui, eu imaginei, eu vou ter paz, nós não vamos ter problema. Primeira coisa que eu quero que nós estejamos atentos e não sejamos ingênuos, é que o poder de Deus na nossa vida, sobre uma cura, sobre uma transformação de uma família, sobre a transformação de um casamento, chama a atenção daqueles que querem a mesma coisa, mas também chama a atenção daqueles que se decepcionam e ficam, mas por que curou? Por que esse casamento foi reatado? Por que essa pessoa teve sucesso? Que raiva! Por quê? Quem faz isso? É o inimigo de nossas almas. E ele não vem pessoalmente fazer, ele usa as pessoas para fazer. Assim como nós não fazemos pessoalmente, não fazemos, mas fazemos através do Espírito, um movimento para a cura, para a libertação, para a pregação do Evangelho. Somos nós falando, mas é a voz de Deus falando através de nós, e o poder de Deus. Então, uma primeira coisa que você precisa estar atento e deixar de ser ingênuo. Mas cuidado, é uma linha tênue. Não é que você não possa testemunhar, você precisa estar atento. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim, pastor, eu recebi um milagre, mas eu não vou contar não, porque tem muita gente invejosa. Então, se eu contar o milagre, ele vai fazer um movimento e o inimigo vem e vai me tomar o milagre. Eu falei, isso não foi milagre, irmão. Quem deu não foi de Deus, não foi Deus quem te deu, não foi Deus, não é possível. Se eu tiver esse medo, primeiro, eu não confio em Deus, e segundo, eu descumpro o que Deus falou para nós contar. Tem um hino que diz, quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Não é mesmo? Eu tenho que contar, porque sou eu contando as bênçãos de Deus que vou motivar as pessoas a quererem essa bênção, ou outras bênçãos de Deus. Isaías previne a ele. Isaías disse, rapaz, mas que maçada que você fez. O que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo. E falou com alegria muito grande. Não faltou nada, está dizendo aqui, não faltou nada, nadinha. Eles puderam ver tudo. E o que eles viram? E ele foi relatando aqui tudo que viram. Coisas preciosas do reino. Viram até o arsenal dele. Viram tudo, absolutamente. O que significa isso? Eu quero transferir para os nossos dias, quando nós abrimos a nossa casa para o inimigo conhecer tudo. Nós temos que ter muito cuidado ao abrir a nossa casa. Não podemos fechar a nossa casa, mas temos que saber quem recebemos e como recebemos em nossa casa. E aí, irmão, só aqui eu poderia caminhar de braçada, caminhar um tempão falando sobre coisas que as pessoas entram não, isso é uma crendice, isso aí é um exagero. Você fala isso, o que é isso? Você está fanático. Eu não sei quantos irmãos têm esse hábito, mas, por exemplo, no seu quarto de casal, entra qualquer pessoa, senta qualquer pessoa, não é deita não, hein? Senta qualquer pessoa na sua cama, está errado. Qualquer pessoa, não. Você precisa saber quem é que pode entrar no seu quarto de casal. Aliás, entrar na sua casa, mas vamos lá para o casal. Aí você chama e mostra, esse aqui é o ninho do amor, olha aqui. E alguns contam até como faz amor. Para o inimigo. Para ele entrar nesse casamento, fazer uma ruaça, não custa muito, se você não estiver atento. O leito do casal, que foi consagrado por Deus para aquele casal, não deve ser cedido a muitas pessoas, ou a pessoas que você não conhece e não sabe o perigo que você pode estar correndo. Você não sabe a vida, não conhece a vida. Só estou dando um exemplo, irmãos. Aqueles que você traz à sua casa para uma refeição, você conhece? Precisa conhecer.
Então, quando nós trazemos para dentro das nossas casas a Babilônia, e o inimigo é a Babilônia é o inimigo, nós precisamos nos acercar dos cuidados que nós devemos ter. Não é que eles não possam estar, porque são essas as oportunidades que nós temos para transformar pessoas, para converter pessoas. Muitas delas são convertidas dessa forma, quando vêm à sua casa, quando conhecem a sua casa. O erro é como nós fazemos, quando nós descortinamos e desnudamos tudo aquilo que dentro da nossa casa é poder de Deus para a nossa vida e que talvez não pudesse ser mostrado. Há coisas que Deus nos pede que nós não devemos contar para as pessoas. Há sonhos que nós não devemos contar para pessoas. Não é todo sonho que Deus te deu, profético ou não, projeto de vida, não é todo sonho que as pessoas com as quais você compartilha, estão preparadas as pessoas para ouvirem. Ou tem a mesma fé, você é capaz de repente contar um sonho, e antes de você terminar de falar, a pessoa já já sei até o fim, sei não, hein? E você começou na marcha 120, já começa a passar para 80, e já termina falando assim, então, era mais ou menos isso que eu imaginava, que eu queria para a minha vida, mas já nem estou querendo mais não, pensando bem aqui, é porque o mau presságio, aquele que não tem o mesmo grau de fé de você, ele está ali para impedir que você seja uma pessoa feliz. Repito, irmãos, há sonhos, não são todos, que nós não devemos compartilhar, a não ser que Deus diga, fale com alguém, ou que Ele não deixe pesado em seu coração para falar. E ele diz aqui, Isaías, dias se aproximam em que tudo que há no teu palácio, o que os teus antepassados entesouraram até este dia, será levado para a Babilônia, nada será deixado, assim diz o Senhor. Ou seja, será cativo, ou serão cativos os teus bens, as tuas coisas, aquilo que foi passado para você. Irmãos, alguém disse que aceitar a Jesus como Senhor e Salvador é muito fácil, permanecer fiel até que Ele venha é muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. E porque é difícil, Ele sempre está dizendo para nós, sede perseverantes, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, quando Isaías diz isso, ele faz uma outra observação que o rei Ezequias tinha entendido errado. Ele disse assim, até os seus descendentes poderão ser levados para serem eunuco de Faraó. Eunuco de Faraó é outro. Eunuco da Babilônia, do rei. Irmãos, aquilo soou com uma gratidão, com uma alegria, que os olhos de Ezequias fizeram assim, pronto, eu já sei, onde estarão meus descendentes? Servindo no palácio. Que palácio? Irmãos, muitas mães eu já encontrei nessa minha vida, que falaram com um sorriso daqui a aqui e me pediram oração. Minha filha foi escolhida para ser modelo na TV tal. Não pode me processar porque eu não falei o nome da TV. Minha filha, com 10 anos, despertou, já tem 10 agentes querendo levar para fazer novela. E eu já fiz as contas, nós vamos ter um carro, uma casa, 2 barcos. E vamos ter também a perdição, porque o mundo é diferente daquilo que você pensa para seu filho. Jesus disse que nós tivéssemos o cuidado com as nossas crianças, porque delas é o reino de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que ensiná-las no caminho em que devem andar, e o inimigo quer ensinar por outro caminho. Então a primeira coisa que o inimigo quer ver dentro da nossa casa
são as nossas crianças. Queridos, e como nós temos sido ingênuos? Como nós vemos crianças de 10, 12 anos, de 13 anos, mocinhas, bonitinhas, sendo postadas e entregues de bandeja nas redes sociais, para que o mundo todo perceba quem é e quem são. Queridos, cuidado com a inteligência artificial. É necessário que entre, porque muitas coisas está ajudando a pessoa no trabalho, mas ter cuidado. Uma foto sua pode ser tirada sem você falar nada, e essa foto pode estar em lugar que você nunca desejaria estar. Uma palavra sua na internet agora pode ser tirada, e você vai falar com a sua voz, sem nenhuma sombra de dúvida que é a sua voz, em lugares que você frequenta. Aquilo que não tem que ser dito, aquilo que você jamais imaginaria, te colocar em situações dificílimas. E nós, pais e mães, não estamos percebendo que muitas vezes nós estamos deixando a Babilônia entrar dentro da nossa casa e verificar tudo que os nossos filhos fazem. E o que eles fazem? Quais são os tesouros? Quais são os tesouros de uma casa? Há muitos. Um dos tesouros é a nossa arma, a oração. Não é que nós não possamos deixar as pessoas olhar as nossas orações ou assistir às nossas orações, até devemos compartilhar com elas, mas como nós apresentamos o sucesso da nossa vida para pessoas que não deveríamos dizer nos detalhes, como eu disse no início, nós mostramos que a arma daquilo é a oração. Você não precisa ter dúvida que já já o inimigo vai arranjar um jeito de você desmotivar-se de orar. Você mostrou a arma. Ele vai arranjar uma arma mais poderosa. Pastor, desculpa, o senhor agora foi... O senhor falou uma heresia. Não existe arma mais forte do que a oração. Não existe mesmo. Mas se você não orar, ela ficou fraquinha. Tem uma coisa que a gente aprendeu desde criança, né? Os mais velhos aí que sabem. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Ele anulou as suas armas. O inimigo entra dentro da nossa casa como? Para perceber como nós vivemos como cristãos. O lugar mais difícil de sermos crentes é dentro da nossa casa. Alguém um dia disse: pastor, eu preciso de uma oração porque a minha mulher fala muito palavrão. E ela é crente. E ele também é crente. Ele disse: eu não sei mais o que falar. Mas ela só fala aqui. Na igreja ela não fala. É mais difícil falar na igreja, né? Mas se bobear um dia, ela vai soltar um palavrão. Se der o microfone para ela vai soltar porque acostumou. O inimigo começa a enxergar como nós vivemos em casa. E quando ele percebe que nós vivemos de uma forma totalmente contrária do que aquilo que falamos, é como se nós estivéssemos como Ezequias, mostrando os nossos pontos fracos. Ele aqui mostrou toda a fraqueza dele. Ó, aqui você entra, aqui tem um quarto de pânico, aqui você tem essas armas, aqui nós temos essa prata. Isso aqui é muita prata, muito ouro. Irmãos, quando é que nós desprezamos a nossa prata e o nosso ouro? Quando nós não temos o Senhor no controle da prata e do ouro da nossa vida. A Bíblia diz que quando o nosso dinheiro não é abençoado por Ele, é como se nós estivéssemos colocando em saquetel, sacos furados. Mas o que eu queria abordar é sobre a esterilidade. Quando ele diz que seus filhos serão levados e serão eunucos, isso alegrou o coração de Ezequias, mas ele não percebeu que ali ele estava diante de um problema tremendo. Ali ele estava anulando a multiplicação dos familiares.
que era um eunuco? O que era um eunuco? Eunuco era um homem castrado. E diz que, estudos dizem que, uma das razões é para ele ter uma voz bonita, voz fina, para cantar. Mas, principalmente, ele não poderia procriar com a mulher, ele não poderia ter, não tem como. Aquilo que Deus criou para fazer, ele não iria fazer. Isso é esterilidade. E o que é esterilidade na nossa casa? É a nossa casa passar a ser uma casa, em vez de abençoada, amaldiçoada. Uma casa que talvez não entre em brigas, em gritarias, mas é uma casa que não prospera, espiritualmente falando. É uma casa que não tem poder e autoridade, primeiro dentro de casa. É uma casa que qualquer coisa que entrar, abala todo mundo, as estruturas de todos, do pai, da mãe, dos filhos. Mas é uma casa que não tem o que oferecer, porque ela é estéril. E uma das coisas que o inimigo está de olho é no poder que nós temos na oração. Pregamos hoje sobre a oração. Pastor, então é melhor, se o inimigo está de olho, eu nem orar, para não assustar ele. Aí você já foi para o beleléu. Porque se orar já está difícil. Se orar nós temos luta, imagine sem orar. Então, quando ele fala isso, ele imagina, eu vou ter paz. Os meus filhos, a minha descendência estará lá. Que maravilha! Onde você trabalha? Aí eu trabalho na televisão tal. E qual é o fruto que você tem dado na palavra de Deus? Fruto nenhum. Por quê? Porque me fizeram estéril. A nossa família, as nossas crianças, eu estou batendo um pouco mais de criança a propósito. Por quê? Primeiro, terça-feira nós começamos a EBF. E nós não vamos resolver o problema das crianças de vocês. Nós não vamos ensinar aquilo que você precisa ensinar. Mas nós vamos ensinar aquilo que a palavra de Deus manda ensinar. Mas estamos falando isso também, amados, porque nós temos, ultimamente, nós, não é Shalom não, nós, seres humanos, temos ultimamente nos descuidado das nossas famílias. Nós temos visto papéis invertidos, onde o homem é a coluna e a mulher é o sacerdote. Ou então a mulher é a coluna e o sacerdote, o homem não é nada. Onde o homem é tudo e a mulher não é nada. Nós estamos plantando famílias doentes, famílias, repito, nós, a humanidade, com raras exceções. Pastor, mas eu não sou assim. Não estou falando para você, mas eu estou falando para quem não tem cuidado disso, não tem tido tempo de cuidar desse tesouro que Deus nos deu, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, as nossas orações. Irmãos, eu tenho vergonha de, às vezes, perguntar, quantas vezes por dia você ora? Fizemos domingo passado, uma proposta para a igreja. Quem lembra da proposta que eu fiz? Quem lembra? Fala em alto para sair no microfone. Orando de madrugada. Eu vi ontem, ou hoje, não sei se foi ontem à noite, foi hoje, a pastora me mandou sobre os portais, que o inimigo trabalha nos portais. E esses portais são meia-noite, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. E ele disse que se nós soubéssemos o que significa isso, nós estaríamos meia-noite, 3 horas da manhã, 6, 9, 12, 15, 18, 21, orando e derrubando esses portais, os portais do inimigo. Eu posso mandar essa explicação desse pastor para as pessoas? Ele fala com base bíblica. Eu achei, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Nós temos nos descuidado tremendamente, irmãos.
mostrando a nossa casa para o inimigo. Quando nós fazemos isso, nós estamos deixando o inimigo ver o que vemos em casa, que vem de fora. Eu vou deixar um pouquinho, porque muitas vezes a gente está muito preocupado com o que vem de fora. Aqui não liga televisão, não temos televisão, aqui não temos rádio, aqui também não escuta nem o evangelho, né, porque não tem nem rádio, mas não temos nada. Mas, o que o inimigo vê? Você como um sacerdote, você como uma mulher fiel ao seu marido, seus filhos juntos à mesa, pelo menos uma vez por semana, se não der por mês, se não der por ano, orando. Irmãos, isso é abrir completamente o nosso reino, o nosso poderio, com a desculpa de que estamos sendo bem agradados. Olha, a fama da minha cura foi tão grande que as pessoas vieram ver. Cuidado com o inimigo. Não deixe de glorificar a Deus pela sua cura, pelo seu casamento, pela sua vida, mas cuidado com o que o inimigo pode fazer. Alguém um dia me disse assim, pastor, eu ouvi dizer, e é verdade, que muitas vezes o inimigo vem com retaliações contra nós, quando nós fazemos um trabalho de libertação, principalmente. E eu não quero mexer mais com isso não, porque eu não quero retaliações. Mas aquele que vem fazer retaliações, é o papel dele. Ele é muito inferior àquele que é capaz de resistir, repreender e destruir essas retaliações. Mas há isso. E muitas vezes nós estamos abrindo a nossa vida sem a força do Evangelho, sem o poder de Deus para nos sustentar, e por isso ficamos vulneráveis. Cuidado, amados. Nós somos uma família de Deus. Nós somos a família, tiro uma. Deus não tem duas famílias. Nós somos a família de Deus. Nós precisamos ter consciência de que nós fomos chamados para sermos diferentes, mas para isso, nós temos que cuidar daquilo que o Senhor tem nos entregado. Não podemos nos alegrar quando o inimigo oferece honras e destaques. O inimigo não tem nada para nos oferecer, e quando ele vem nos oferecer honras e destaque, nós não podemos aceitar. Nós não temos que aceitar honras do inimigo. Cuidado com as propostas, chama-se suborno espiritual. Cuidado, vão te propor alguma coisa que você vai achar a coisa mais natural do mundo, mas ali você vai estar tirando talvez o nome de Deus, não sei do que se trata, mas de repente uma outra situação, ou algumas, tirar dali o nome do Senhor Jesus, do centro da tua casa, do centro da tua vida. E a nossa negligência pode transformar nossa família, nossos filhos, em pessoas estéreis, impotentes, fracos, inúteis. Numa proposta atraente, poderemos estar entregando a nossa geração ao fracasso. Fim da linha geracional. Quando permitimos o inimigo conhecer nossas crianças, podemos estar transformando-as em homens inseguros, revoltados, sem poder de decisão, complexados, que negam a imagem e semelhança de Deus em sua vida. Eu quero encerrar essa palavra. Eu quero gastar alguns minutos para nós orarmos. Falei hoje de manhã sobre a importância da oração de adoração a Deus, de graças, ações de graças. Mas falei sobre a oração de concordância. E se você discorda de alguma coisa aqui em termos de não abrir para o inimigo tudo aquilo que Deus te deu, algumas coisas você não deve mesmo abrir. Se você discorda, o meu pedido é que você fique quieto e não ore, porque você pode estar atrapalhando o reino de Deus.
Mas o segredo é quando a igreja entra em concordância e entende e diz: Senhor, é exatamente isto que nós queremos, é exatamente isto que nós nos propomos a fazer. Eu não vou perguntar daqueles que prometeram estudar de madrugada, orar de madrugada, quantos oraram? Não vou perguntar. Eu acho que não cabe a mim perguntar. Você tem satisfações a dar ao Senhor? Se você prometeu e não fez, ainda há tempo, faça isso essa semana. E eu queria clamar agora a Deus, para que nos livre de males maiores que estão por vir. Nossas crianças, nossa família está sendo bombardeada com propostas maravilhosas. E nós somos ingênuos. Vai entrar uma campanha aí, irmãos, que daqui a pouco eu vou falar quando desligar a gravação. E nós não estamos observando. E eu vejo todo mundo engajado nessa campanha, tirando fotos e fazendo tudo. Vocês não sabem do poder de persuasão do inimigo. Você não tem noção dos laços ardilosos dele. Você não tem noção das estratégias de guerra do inimigo. Nós não temos. Eu acho que eu tenho, você acha que tem, mas você nem imagina o quanto ele é ardiloso. E ele foi preparado para enganar a quem? Aos escolhidos. Ele foi treinado para enganar os escolhidos. Eu não quero de maneira nenhuma que você ache que a Shalom é uma igreja mística, uma igreja que tudo vê, que tudo é pecado, mas eu não posso deixar você, não posso deixar de avisar a você, eu não posso deixar de alertar a você aquilo que o profeta Isaías veio alertar a Ezequias. Quem são eles? E agora você pode abrir. Quem são os seus amigos? Com quem você está andando na escola? Com quem você está andando no seu trabalho? O que você ouve no almoço com seu colega de trabalho? Por exemplo, sobre casamento, o que eles falam? O que ele fala sobre a esposa dele? E o que você fala sobre a sua esposa? Esposas, o que vocês falam dos seus maridos? E o que você ouve por aí sobre os seus maridos? Você está abrindo a sua casa para a Babilônia. Eu quero orar nesse sentido. Nós vamos ficar de pé, irmãos. E eu queria franquear as pessoas para virem ao altar, para deitar aqui, ajoelhar, clamar, porque pode ser que você não esteja discernindo o quão perigoso, o quão perigoso, mas é mais além de perigoso, letal pode estar sendo aquilo que nós estamos achando como normal. E pode ser que mesmo que você entre nesse caminho da letalidade, você tenha sucesso, mas pode ser que não haja sucesso. Nem todos que tiveram Covid morreram. Estou aqui. Mas alguns morreram. Pode ser que sim, que você consiga sair. Pode ser que não saia. Então é melhor o quê? Não entrar. Melhor não entrar. Vamos ficar de pé, queridos.